Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Agro do Futuro. Você já sabe que essa é uma produção aqui da AgroSelections, nosso hub de negócios e oportunidades para o agronegócio, que fica aqui no coração do agro goiano, na Agrovia Castelo Branco. E a gente traz para você sempre pessoas, profissionais, empresas, assuntos que sejam do seu interesse, para que você não fique ali só rolando o feed com conteúdo desnecessário, informação superficial, mas para que você tenha, sim, informação densa, conteúdo de qualidade, informação precisa e necessária para te ajudar na tomada de decisão, para que você construa o seu negócio olhando para o futuro e para ter mais resultado no agro. Então, hoje não é diferente. A nossa conversa hoje está aqui interestadual. Nós estamos online com o Dr. Vinícius Borba. Ele que é advogado e também é produtor. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo. Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bom? É uma satisfação estar aqui com vocês aqui. Eu que sou goiano, né, moro no Pará, mas a gente nasceu em Séries, fiz faculdade em Goiânia, então estamos falando em casa, me sinto em casa toda vez. Na verdade, aqui no sul do Pará, nossa capital é Goiânia, né, em que a gente praticamente não vai a Belém, nós estamos a quase 1.000 quilômetros de Belém, que é a capital do Pará. Então, acaba que a nossa capital, aqui do sul do Pará, é sempre a nossa querida Goiânia. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos os meus conterrâneos. Muito obrigada. Realmente, né? A gente vê que Goiânia se tornou um centro de negócios para muito além do estado, né? Muitos outros estados bebem da fonte aqui, usam realmente dos recursos que a gente tem em Goiânia hoje para o agro, né? Sim, sim, estrategicamente, né, territorialmente é muito localizado, muito bem localizado. E aqui na região nossa, nós temos tudo que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos ter muitas pessoas aí de Goiás que vão se identificar, porque aqui no sul do Pará, no Mato Grosso, a gente tem muita migração de goianos, então muitas pessoas que têm propriedades rurais aí exercem atividade também aqui. Eu mesmo tenho dezenas de clientes que têm fazendas aqui, mas também são produtores rurais aí no estado de Goiás. Então, assim, a gente fala que a Amazônia é justamente essa fronteira, né? Como os outros estados foram colonizados anteriormente, e diga-se, a gente sempre fala isso, colonizados via desmatamento, porque 1500 era tudo floresta. Então, como esses estados do sul, sudeste, centro-oeste, eles saturaram, eles se consolidaram muito rápido e as terras ficaram muito caras, na década de 70, 80, houve essa vinda dessas pessoas, essa interiorização dessas pessoas para desbravar essa região amazônica aqui, do estado do Pará, Amazonas e tantos outros. E nessa leva aí foram muitos goianos, paranaenses, gaúchos. Então, a gente fala que a nossa região amazônica aqui reflete bem a nossa miscigenação a nível Brasil. Aqui a gente anda pela rua, que no sul do Pará, por exemplo, é muito pouco paraense mesmo que a gente vê. Eles estão concentrados mais de Marabá para frente, mas andando pelas ruas das cidades aqui, a gente se depara com goiano, mineiro, paranaense, indígenas, muitos índios, ao contrário do que falam aí, aqui a gente não vive em pé de guerra, não, porque muitas vezes desenham um cenário de filme americano, né? E os Sim. índios, os mocinhos, os brancos estão correndo atrás dos índios que estão tacando flecha na gente. Não, aqui a gente convive em harmonia. Tanto é que nunca houve um noticiário de conflito entre índios e não índios. É uma narrativa que se cria para vender lá fora, né? Mas a gente que está há 35 anos aqui, eu tenho muitos amigos que são indígenas. Nessa nossa advocacia, até que se tornou um pouco pública, tomou a notoriedade um pouco além do Estado. Hoje a gente fala dos indígenas e muitos líderes, muitos indígenas nos ligam ou nos param na rua agradecendo
porque a gente acaba defendendo-os, né? Que a gente tem uma grande massa de manobra que é utilizada justamente para essa narrativa. Mas, na prática, é o que a gente tenta mostrar, e plataformas iguais a de vocês aqui serve muito para isso, para a gente mostrar que uma coisa é o que passa nos meios de comunicação da mídia tradicional, uma coisa é o que é vendida pelas ONGs, mundo afora, uma coisa é que os nossos próprios governantes vendem, mundo afora, e outra coisa é, muitas vezes, a verdade, a realidade, né? Então, a gente só quer trazer essa realidade nossa aqui, enquanto amazônicas e produtores rurais da Amazônia, né? Que maravilha, é muito importante essa sua fala, doutor, porque realmente a gente percebe que o agro muitas vezes vive numa bolha. A gente não consegue perfurar essa bolha e mostrar para o resto do país a complexidade que é e quão maravilhosa é essa diversidade de ecossistemas, de coisas acontecendo dentro do agro, né? E só quem está dentro, está vivendo, percebe. E às vezes nem a gente dentro do agro tem tanta noção. Aqui em Goiânia, o cenário é muito diferente do que você vivencia aí, e só pela sua fala, já dá para perceber a riqueza que é, e que a gente também não tem tanta noção. Então é muito importante mesmo construir essas pontes, né? Falar um pouco mais sobre o cenário do agro em outros estados, em outras regiões, que a gente vive num país continental, e tem uma diferença tremenda. Essa bolha que a gente fala é muito por conta dessa mídia, né, que pinta isso, né? Então para vocês da cidade, os grandes centros, o que eles falam é muito palatável, é muito bom para os ouvidos, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo, que o agronegócio está destruindo a Amazônia, então que eles precisam de mais dinheiro internacional para preservar a Amazônia. Só que aí a gente sempre coloca em reflexão para vocês aí da cidade. Vocês já se perguntaram? Eu acho que a gente tem sempre que se questionar. Quando chega uma frase, todos os políticos do Brasil são corruptos. Não, eu vou lançar dúvida na minha cabeça e refletir sobre aquilo, né? Não vou engolir aquela notícia como sendo absoluta, como sendo verdadeira. E aí a gente sempre traz essas indagações, essas reflexões. Vocês já se pararam para perguntar, porque desde a década de 70, quando houve a primeira COP, que é a Conferência das Nações Unidas do Clima, se fala em Amazônia, dinheiro, fundo, soberania, e nunca se resolveu nada. Quantas e quantas ONGs nós temos, que hoje a gente fala que o nosso maior mal, o nosso maior câncer aqui, eu não tenho problema nenhum de falar isso, são as ONGs, são organismos asquerosos que vivem sugando a gente aqui, e aí a gente cria uma narrativa de que as taxas de desmatamento estão aumentando, que nós precisamos de mais penas, de mais crimes, as queimadas aconteceram, nós precisamos de mais penas, mais multas, mais apreensões. Só que vocês já se pararam para perguntar de quem são os índices do desmatamento? Quem divulga esses índices do desmatamento são as próprias ONGs. O INPE, que é um órgão oficial, ele se baseia no Amazon e tantos órgãos. Então, não fica, no mínimo, suspeito, no mínimo parcial, eu lançar luz sobre o problema, que eu mesmo vou lucrar com esse problema? E aí a gente tem, infelizmente, uma grande parcela dos nossos políticos, dos nossos órgãos judiciários, que vão sendo, até muitas vezes de forma culposa, vamos dizer assim, engolidos por essas entidades, essas organizações que têm muito poder. Nós estamos falando aqui de bilhões de dólares que são injetados por Noruega, Alemanha e tantos outros países que, por coincidência, são os maiores poluidores do mundo. E aqui eu faço uma outra reflexão. Por que será que a Noruega, a Portugal, a Alemanha doam tanto dinheiro? Por que será que eles gostam tanto do Brasil? Vocês já se perguntaram isso? Na verdade, quase ninguém sabe disso. Mas o Fundo Amazônia, sempre que um país doa alguns milhões de dólares para o Fundo Amazônia, existe no regulamento do fundo uma certidão, um termo de quitação. A cada tantos milhões de dólares, o país, igual a Noruega, recebe o certificado perdoando X toneladas de CO2. Então, ele tem dois caminhos. Ou ele reduz a sua emissão de CO2 através das suas indústrias, ou ele doa um dinheiro para o Fundo Amazônia e recebe o perdão. Só que aí uma coisa que a gente, como amazônida, tem que trazer a verdade é que esse dinheiro nunca chega aqui. Eu tenho 35 anos de Amazônia e nunca vi nenhum
projeto custeado pelo Fundo Amazônia, que efetivamente trouxe benefício para algum grupo de pessoas ou reduziu efetivamente o desmatamento. Tanto é que você nunca viu nenhuma matéria, nenhuma, no seguinte sentido. O desmatamento era X, nós tivemos tantos milhões de dinheiro no Fundo Amazônia e hoje o desmatamento está X menos tantos por cento. Não, está sempre pior e sempre precisando de mais dinheiro. Então, o que a gente traz através de programas como esse, essa reflexão. Se pergunte, toda vez que você vê uma matéria dessa, que vai ter uma copy, se pergunte por que não resolve isso. E aí, quando a gente fala para as pessoas que hoje o segundo maior rebanho do Brasil está no Pará, em número de cidades, a cidade de São Félix, que é onde eu tenho fazenda também, São Félix do Xingu, proporcionalmente é a cidade que tem o maior rebanho do Brasil. E aí a gente pega uns números da soja que estão astronômicos. Então, nós temos um agronegócio muito potente. E aí, quando eu passo uma informação que quase ninguém fala, todo mundo fica em choque. Qual é? Mais de 80% da floresta amazônica é preservada. No Pará, 75% da floresta amazônica está intacto. Então, são informações que a gente tem que trazer para mostrar que nós somos produtivos, sim, que aqui nós somos amazônidas politizados, formados, inteligentes, engajados, e que não aceitamos mais essas narrativas, porque já é uma historinha aí que vem desde a década de 70, igual esses dias a gente deu uma entrevista, já é uma narrativa, a entrevistadora Carla falou com muita propriedade, é uma narrativa, uma historinha já enferrujada, empoeirada, que eu acho que qualquer pessoa que tem um bom senso, um pouquinho de inteligente, vai, no mínimo, desconfiar. Por que será que não resolve isso daí? Sim, tem que questionar mesmo, né? A gente tem que parar de aceitar algumas informações que a mídia vende, ou então a gente lê o título e nem vai ler a matéria, não vai entender a fundo o que está acontecendo e já compra aquela ideia como se fosse a única verdade possível, né? E não é muito mais complexo que isso, tem muita coisa nos bastidores para que aquela notícia realmente chegue onde chega, né? E a gente que vivencia o agro consegue perceber muitas vezes que tem alguma coisa errada, mas com dificuldade ainda para conseguir contar as nossas versões, né? E é muito importante quando a gente vê isso acontecendo. Como, por exemplo, um vídeo que viralizou, que chegou para a gente entrou em contato com o Dr. Vinícius, inclusive, por conta de um vídeo falando sobre o TAC da carne, que é um assunto que ele entrou, assim, ele foi cirúrgico no conteúdo. Eu acho que foi em alguma palestra, doutor Vinícius, tem um vídeo que está rodando na internet. Uma palestra que a gente faz nos sindicatos aqui, dando essa palestra. O TAC da carne, até agora há pouco a gente fez um vídeo, e hoje eu até converso com a própria indústria da carne e falo algumas coisas que muitos produtores rurais não gostam. O frigorífico, a indústria da carne, na certa forma, em sua grande maioria, ele é tão vítima quanto o produtor rural. O TAC da carne, para quem não conhece, há uns 20 anos atrás começou essa conversa que tinha que restringir a compra de áreas embargadas. E se a gente for falar de ilegalidades aqui, nós vamos ficar o dia inteiro. Uma delas é que o decreto 6.514, que é a lei ambiental, fala que uma propriedade embargada, o embargo tem que se restringir somente na área do embargo. O resto da fazenda tem que ficar normal. Só que aí o Ministério Público, as ONGs falam que, como eles não sabem se o boi está andando lá, vamos bloquear esse trem tudo. Só que o boi fica lá, o boi está lá. E aí foi se estrangulando a indústria da carne, os frigoríficos, através de ações civis públicas, até que se assinou os TACs. Os primeiros, acho que foi com a JBS, foi se assinando os termos de ajuste de conduta, que eram documentos particulares entre, vamos dizer assim, o Ministério Público Federal e os frigoríficos. Nos TACs, todos eles têm só um parágrafo: não comprar gado de área embargada. Até aí tudo bem, concordo. Se aquela área embargada o dono não conseguiu regularizar, ou realmente desmatou, sem licença, é crime, beleza. O problema foi que aí as ONGs, no caso do TAC da carne, o Imaflora, eles se apoderaram disso. Eles viram nesse TAC da carne uma possibilidade de beneficiar os seus patrões. Quem são os seus patrões? Os países europeus, principalmente, que aí você vai acabar restringindo a competitividade da pecuária
brasileira. E aí, anexo aos TACs, aos termos de ajuste de conduta entre o frigorífico e o Ministério Público, foi se criando documentos por ONGs e signatário ratificado pelo Ministério Público, que são os protocolos. Aí esses protocolos é onde que está o problema. Então, são documentos que não foram discutidos dentro do TAC da carne, que lá só tem um parágrafo, mas criou-se um anexo, que a gente sabe que foi redigido pelo Imaflora, que é uma ONG muito poderosa, e ali se foi criando os absurdos ao ponto, são várias camadas, então lá começou a fazer nos protocolos o seguinte, o JBS assinou, e que eu dou o JBS como exemplo, que foi um dos primeiros, nada contra. O JBS assinou um TAC, lá fala que não tem área embargada, mas como quantificar essa área? Ah, não, vamos criar as camadas. Ah, não, se alterar o carro, está bloqueado. Se tiver perto de terra indígena, está bloqueado. Se tiver um PRODES perto, está bloqueado. E aí eles foram criando artifícios para se estrangular o agronegócio brasileiro, e isso é a ONG que está fazendo, ao ponto, pasmem, meus amigos, do novo protocolo que vai iniciar em janeiro de 2025, estipular o seguinte, que no primeiro ano, se você tiver uma propriedade com problema e a outra propriedade sem problema, no raio de 5 quilômetros, as duas estando no mesmo centro de CPF, vai se bloquear as duas. Aquela que não tem problema, ela vai ser bloqueada só porque o dono tem uma que tem problema também. Então, é a mesma coisa que eu até falo naquele vídeo lá. A mesma coisa de ter dois irmãos gêmeos, um tem câncer, o outro não, vamos matar os dois que resolve o problema, ao invés de curar aquele que tem o câncer. Então, na verdade, o que a gente faz uma crítica, por isso que a gente tem uma tranquilidade muito grande, os nossos frigoríficos têm culpa? Tem, porque deveriam brigar mais. Os nossos políticos têm culpa? Porque deveriam nos defender mais. Não deveriam ser levados tão facilmente na conversa por essas ONGs ou se deixar vislumbrar e induzir pelo poderio econômico que elas têm. Mas hoje, igual eu falei no início, o mal maior que nós temos aqui são essas organizações não governamentais, WWF, Imaflora, TNC. Esse pessoal, eles andam aqui, a gente encontra com eles só em palestras, eu não vejo eles nas ruas, mas quando a gente tem alguns debates, algumas mesas, alguns painéis, são pessoas extremamente preparadas, extremamente soberbas, se acham superiores a todos e todos. A gente se sente como bichos em zoológico que esse pessoal vem visitar aqui. Só que hoje a gente já está tendo maturidade de conhecimento, de união, para começar a enfrentar, começar a colocar a bola no pé e vamos bater bola. Aqui a gente tem tranquilidade, que o nosso movimento, por exemplo, que é o movimento dos produtores rurais independentes, que a gente está criando agora, que é justamente uma união de produtores do Pará, de Amazonas, Rondônia, Roraima, para a gente ter voz, para ter espaço igual a esse e chamar para o diálogo. Eu não quero jamais confrontar e ser contra o meio ambiente, nem defender criminoso que desmata aí 1.000, 10.000, 20.000 hectares só para especulação imobiliária. Meu problema é com aquele senhor João, dona Maria, que teve que desmatar sim, porque hoje na Amazônia nós temos duas situações. Como eu não tenho documento, eu não tenho título, não tenho como ir para o banco fazer o financiamento, ou eu estagno a minha vida, eu vou criar minhas 10 vaquinhas o resto da vida, porque eu não tenho como intensificar, porque eu não tenho minha escritura. O Estado foi omisso quanto a isso. O Estado não cumpriu o Código Florestal no que diz respeito ao PRA, a regularização. Então, o Código Florestal ele ficou obsoleto ao longo dos anos por culpa dos estados, que não cumpriram a sua parte. Então, ou eu fico estagnado nas minhas 10 vaquinhas, ou eu avanço sobre a floresta está ali do lado. Então, onde a gente fala que é um desmatamento irregular, um desmatamento culposo, porque eu tenho, o governo tem culpa também. Então, é esse diálogo que a gente quer trazer. Então, quer resolver o problema? Vamos sentar. Vamos sentar, dialogar, Ministério Público, produtores rurais, representantes efetivos, porque hoje, infelizmente, nós temos muitas federações e sindicatos aqui que já foram engolidos por esse poderio de ONGs, e a gente sabe, vê muito bem. Então, o movimento desses produtores independentes é justamente, essa federação não vai fazer, não tem problema, eu faço por mim mesmo. Então, hoje a gente está chamando esse pessoal para o diálogo dessas ONGs, a gente sabe que eles não vão vir, porque eu já dialoguei, já debati muito com eles, e quando a gente parte para fatos, como é que eu vou discutir se você mora há 35 anos em Goiânia, e eu, por mais que eu fale mal de Goiânia, eu nunca botei o pé aí. Eu falo mal de Goiânia na internet, eu falo que Goiânia é a pior capital do mundo, que não tem árvore, que só tem gente feia e mal educado, que as cidades é suja, e fico falando de Goiânia porque criou-se um fundo de Goiânia, e esse fundo vai me dar dinheiro.
mas eu nunca botei o pé em Goiânia. Como é que eu vou sentar numa mesa de debate contigo, que vive em Goiânia? Eu não tenho argumento. Muito O meu raso. argumento, o meu argumento só vai até a narrativa. Só que essa narrativa, enquanto não se levanta alguém para falar, opa, pera lá, venha ver os fatos. Então, hoje, o que eu peço? O que eu peço através de canais quanto esse? Você é de ONG, você é de Ministério Público, você é qualquer pessoa que esteja envolvida com essas questões ambientais, vamos sentar aqui na Amazônia, não na COP30, que a COP30 vai ser está tudo ensaiado. A gente não tem intenção nenhuma nem de participar daquilo, porque vai ser mais uma dessas tantas COPs que tiveram desde a década de 70. Nós estamos organizando, aqui eu vou até dar até em primeira mão para vocês essa notícia, que anterior à COP30 vai ser em novembro, mais ou menos ali setembro, outubro, provavelmente em Marabá, que é outra cidade estratégica aqui no estado do Pará, nós vamos fazer uma COP30 do agro. Que aí sim nós vamos sentar produtores rurais, inclusive o pessoal das ONGs, os ambientalistas, a ministra do Meio Ambiente será convidado. Serão convidados, só que ali nós vamos tratar o meio ambiente com preocupação também com a produtividade. Aí dessa COP do Agro nós vamos fazer uma carta de intenção, um documento que a gente vai pedir que seja apresentado, no mínimo lido na COP30. Porque a gente sabe que a COP30, infelizmente, do jeito que ela está se desenhando, ela vai ser mais um monólogo. A sociedade civil se organizando tem conseguido realmente chamar a atenção, né, dos governantes, enfim, e o agro é uma dos setores que tem conseguido nos últimos anos reunir força para ser ouvido, né? Então, a gente deseja que isso aconteça também com relação a esse assunto. Eu anotei aqui algumas falas, doutor Vinícius, eu quero voltar nesses pontos. Você falou em um momento assim, o frigorífico não é necessariamente o problema, né? Não é o único culpado do processo. A gente tem, às vezes, uma ideia de se colocar muito contra o frigorífico, como se ele fosse todo o mal do mundo, né? Mas, muitas vezes, ele está ali também fazendo parte desse processo que está todo errado, né? Ele é mais um dentro de um processo. Agora, uma das coisas que a gente tem que trazer mesmo aqui com força é realmente essa omissão e o atraso do Estado diante desses processos. É mais fácil atender países que vêm aqui fazendo pressão para proteger o seu mercado interno, para proteger as suas práticas que não são as mais sustentáveis, e vêm, colocam dinheiro aqui no Brasil, fazem um lobby tremendo, e a gente aqui vai deixando acontecer. Justamente por ter território tão grande, é muito difícil controlar tudo isso, né? E a gente vai deixando as coisas ficarem mais ou menos, meio mal feitas, meio debaixo dos tapetes, só que chega uma hora que começa a ficar inviável, que é o que está acontecendo agora, né? A gente tem que olhar para os nossos produtores, principalmente pequenos e médios, que são quem mais estão sofrendo com essa baixa, com a crise, e aí a gente vai colocar mais um fator agravante para muitos que estão, às vezes, há meses, anos, aguardando o CAR. Um documento super simples e que a gente recebe com frequência chamadas aqui falando disso, que a pessoa precisa de dinheiro junto ao banco, precisa entrar no financiamento, precisa de dinheiro para fazer o custeio da propriedade e não consegue acessar, porque está ficando cada vez mais difícil, mais burocrático, só que o Estado não consegue se aparelhar para ofertar também o direito, né, que é o direito à sua documentação, a fazer essas certificações todas que são necessárias e que muitas vezes ele não consegue atender num tempo ideal. Né? Então, tem muita omissão mesmo, né? Existe um painel, até estou com ele aberto aqui, ó, chama Painel de Regularidade Ambiental. É um documento, é um site oficial do governo federal, que aqui fala sobre o PRA. Então, isso demonstra bem a nossa realidade. Na Amazônia, nós temos 920.414 imóveis cadastrados na Amazônia Legal, no bioma amazônico. Desses,
587.499, que são 63,8% desses imóveis, desses produtores rurais, 68% manifestaram interesse em fazer o PRA, em se regularizar. Então, eles estão andando atrás do governo para se regularizar. 63,8%. 63%. Chuta quantos que foram consolidados. Chuta. Eu vou chutar no máximo 10% desses, vai. 59 mil. 10%. Que chegou ao fim. Então, eu tenho 587 mil pessoas que estão, ei, Estado, me regularize, eu quero sair da ilegalidade. O Estado deu saída para 59 mil. Então, são essas questões que a gente coloca. Então, não é culpa minha. E aqui eu falo, a minha preocupação é com os compromissos que os governos estão assumindo o mundo afora. É com a própria soberania do Brasil ao entregar o nosso território nas mãos de terceiros. Hoje, nós temos, até eu via um documentário um tempo atrás, hoje no Brasil, nós temos, de unidades de conservação ambiental e terras indígenas, nós temos o equivalente ao estado, à área do estado de Mato Grosso, como território que o Brasil perdeu o controle, o Brasil não controla mais. Quem está lá é o ICMBio, por exemplo, que é uma ONG transvestida de autarquia, não tem problema nenhum de falar isso, porque é um instituto, mas que gerencia. Então, nós temos no Brasil o equivalente mais do que o estado de Mato Grosso, onde o Brasil não tem mais soberania, não tem mais controle. Nós, brasileiros, vocês, quando eu falo nós, é nós daqui, vocês daí, nós estamos perdendo o controle da Amazônia. Daqui uns dias, se continuar desse jeito, quem vai mandar aqui será a União Europeia, Estados Unidos, não seremos nós. Hoje já mandam demais. E aí a nossa preocupação é que cria-se programas, moratória da soja, TAC da carne, rastreamento bovino. Sabe que dia que eu fiquei sabendo do rastreamento bovino? No mesmo dia que você ficou sabendo. Nós fomos pegos de surpresa, não discutiu com a gente. Pegou um presidente de uma federação aqui, foi lá, pegou a assinatura dele, como se nós tivéssemos aceitado participar da discussão, mas hoje ninguém sabe. Nós temos até dezembro de 2025, para quem quiser emitir guia de trânsito animais, estar com seu rebanho rastreado, com 2 brincos na orelha oficial. O problema é tão grande que os brincos nem para vender não tem. Então, o problema é que vende-se programas, TAC da carne, todos esses que eu falei, que são inexequíveis. Sim. Eu estou aqui falando não como advogado, mas como produtor rural e também como advogado que advoga para mais de 1.000 produtores rurais. Nós não conseguimos implementar o TAC da carne, nós não vamos conseguir implementar o rastreamento, é impossível. E aqui eu trago até uma denúncia. O Ministério Público Federal, através dessas ONGs, vem criando um estado de calamidade pública e de saúde pública, que eu falo que são os bois invisíveis. O que acontece? Cria-se uma unidade de conservação ambiental ali. Os procuradores do Ministério Público acham que está jogando videogame, acham que aquele boi lá, se ele tirar do joguinho, ele deixa de existir. Aí ele corre lá e coloca e manda a ADEPARÁ, que é a Agência de Defesa Agropecuária, e cancelar a ficha da ADEPARÁ e manda a Secretaria de Meio Ambiente cancelar o CAR. Na cabeça dele, eles acham que é um videogame. A partir do momento que ele cancela ali, o boi some do joguinho. Não, o boi continua lá. E hoje nós estamos no Pará, livre de aftosa sem vacinação. E aí eu pergunto, esse boi que sumiu dos registros, mas está lá ainda no pasto, ele foi vacinado? E se amanhã surgir um surto de febre aftosa lá, como é que esse boi está sendo abatido? Porque ele saiu da formalidade, ele está sendo abatido na clandestinidade. E se nós tivermos um surto de doenças infecciosas em pessoas por conta desse boi, esse boi está na conta do rastreamento, então, cria-se essa situação de anomalia jurídica para atender uma mídia, para fazer mídia, para colocar no site e mostrar para o mundo o que está fazendo. Só que, na realidade, é uma bola de neve que está cada vez crescendo mais, e do jeito que está, sem sentar para dialogar mesmo. Vamos rastrear? Vamos. Beleza, eu vou rastrear, mas eu preciso do meu documento, preciso do meu CAR. Vamos trabalhar a 4 mãos. Não. É preciso vocês saberem isso. Todas as políticas ambientais indígenas que são criadas, essa turma toda, esse decreto dessas queimadas aí, surgiu da noite para o dia. Todos esses documentos são feitos em 4 paredes, através de meros decretos e portarias, com deputados federais e senadores acovardados, que não assumem o seu papel legislativo, porque isso é papel do legislativo.
e são colocados goela abaixo em nós produtores aqui, e nós não suportamos mais, nós não damos conta de cumprir. Então, não adianta. Hoje, nós temos, por exemplo, criou-se um crime de quem não fizer acero no pé da sua estaca, da sua cerca, e o fogo entra naquela fazenda. Esse cara vai ter a área embargada e vai sofrer uma multa. Mas quem tinha que fazer isso não eram os deputados federais e os senadores, através de uma lei. Está se criando um crime, está se criando uma punição. Não. Foi feito um decreto entre quatro paredes e publicado no diário, e a gente que se vire. Então, eu faço uma crítica aos deputados e senadores federais, estaduais, até quando vocês vão deixarem que essas ONGs usurpem o direito de vocês, usurpem a competência de vocês, que é de fazer lei. Essa turma está fazendo lei, criando terra indígena, unidade de conservação, com mera portaria, decreto, TAC, resolução, instrução normativa. Então, hoje nós temos decretos que regulamentam a lei de crimes ambientais que são muito mais rigorosos do que a própria lei, mas ele era só para regulamentar. Só que aí estão usurpando a competência do Congresso e nossos parlamentares não estão falando nada. Não estão falando nada. Na verdade, a questão ambiental indígena, ela é regulamentada tudo através de portaria e decreto. E quem está pagando a conta é o produtor, né? Porque sempre fica a conta para o produtor, né? Porque se o rastreamento do Pará, por exemplo, fosse uma lei, eu teria como ligar para um deputado, ligar para uma comissão, ir lá fazer pressão na ALEPA, na Assembleia Legislativa. Não, vamos mudar isso aqui, vamos fazer um aditivo, vamos fazer um substitutivo, vamos fazer uma... Não, mas apareceu no diário, é um decreto. O que criou o programa de rastreamento foi um decreto. O que criou o TAC da carne foi um TAC, um termo de ajuste de conduta junto com o protocolo de uma ONG. O que criou a moratória da soja foi um acordo que você pega a moratória da soja, tá todas as ONGs lá, WWF, Imaflora, TNC, Greenpeace, está tudo lá. O que essa galera está fazendo lá? Por quê? Então, assim, será que não é para restringir a nossa competitividade? Será que eles não estão sendo pagos para isso? Questionem-se. O que a gente pede aqui na Amazônia... Coisas, né? Tem mais coisas aí nessa história. O que a gente pede aqui na Amazônia, sempre quando você vê uma notícia no Jornal Nacional, na Globo, nesses meios de comunicação, nos órgãos oficiais, falando de Amazônia, queimada, ONG, dinheiro, produtor rural, questione-se. Coloque dúvida, porque não é verdade. 99% das falas que são colocadas mundo afora são mentirosas. Elas não refletem a realidade. E só você botar o pé aqui na Amazônia que você vai ver que é mentira. E é uma pergunta que eu sempre faço e deixo ela aqui. Pegue toda essa galera de ONG, de órgão ambiental, e faça uma pesquisa. Quantos deles já botaram o pé aqui? Se mostrar um mapa, ele não sabe nem onde é que a Amazônia fica no mapa, e quer dar aula sobre a Amazônia. Doutor Vinícius, pergunta, a gente falou bastante do TAC, que é uma das coisas... Qual é a data que ele começa a valer? Você pode repetir, por favor? O TAC, ele já vale há muitos anos, né? Sim, agora mas ele essa está nova piorando, o que era ruim ficou pior. Era a coisa tão grave que era para ter iniciado agora em agosto de 2024. A própria indústria da carne não deu conta e pediu para adiar para janeiro de 2025. Então, quem participou do TAC, que é o frigorífico, está reconhecendo que não consegue. Então, a partir de janeiro de 2025, e nós temos uma informação, ela é extraoficial, mas ela é segura, que só com esse novo protocolo aumentou a restrição, aumentou as camadas de consulta. Nós vamos ter aqui de 8% a 10% das propriedades rurais que hoje estão ok, estão aptas para vender em frigorífico, elas automaticamente vão passar a ser bloqueadas, sem derrubar uma vara, sem mudar nada, só porque criou novas metodologias. Eu te pergunto, esse gado, esse boi vai morrer no pasto ou ele vai para a clandestinidade? A gente já sabe que minimamente, com dados assim que a gente não tem como medir, né, corretamente, mas que se fala entre 30% a 60% do gado já morre na clandestinidade, já chega no mercado aí para o consumo de forma clandestina. Imagina com isso acontecendo. E outra pergunta... E aqui nós temos um alerta, que é importante, porque fala-se muito em Amazônia, mas vocês, meus amigos do Cerrado, entrem no Google e dê uma consultada no TAC do Cerrado. Existe o TAC do Cerrado, que ele é tão ruim quanto o da Amazônia. Então, no TAC do Cerrado, você, a partir de 2020, que fez um desmatamento com licença,
primeiro vai bloquear a sua fazenda e depois você que se vire para provar que foi com licença. Então, não é uma exclusividade nossa da Amazônia. O TAC do Cerrado, que os mesmos organismos estão lá, Imaflora, Ministério Público Federal, vai causar muito, já está causando muitos prejuízos para os produtores rurais do Cerrado. Então, não existe só o TAC da Amazônia. Começou aqui, aí foi para o Cerrado, aqui hoje tem um TAC do Sul, TAC do Sudeste, porque aqui a gente sempre fala, os problemas indígenas começaram aqui. Nós tivemos aqui perto de mim a Pitereua, que foi aquelas barbáries que aconteceram. Hoje nós temos problemas indígenas no Mato Grosso do Sul, no Paraná, vai disseminando, vai disseminando. Era essa pergunta mesmo, se o senhor tem conhecimento, se tem mais ajustes desse acontecendo em outras regiões. Então, a gente já tem falado com alguns produtores, essa questão de tudo agora, já ter satélite fotografando o tempo todo a propriedade, então que ele vai ser multado e depois ele vai descobrir, inclusive, que teve desmatamento na área, né? Porque muitas vezes acontece, com essas queimadas principalmente, né? Que em alguns pontos, às vezes a propriedade é grande, ele nem conseguiu acompanhar e tudo mais, e ele vai descobrir depois que ele foi multado. Então, tem muita coisa para a gente ficar de olho nos próximos meses e anos, com certeza, né? Nos próximos dias, muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas vão receber multa por queimada, violando o Código Florestal. Vou explicar aqui rapidinho. No seu artigo 38, o Código Florestal fala que sempre que houver autuação por fogo, é obrigatório o órgão ambiental estipular o nexo de causalidade, o nexo de culpa, se foi aquele produtor que causou o fogo. O que acontece? As queimadas estouraram. O governo não deu conta de cercar o fogo. Queimou tudo. Eles tinham que jogar essa conta nas costas de alguém. Adivinha de quê? De produtor rural. Da noite para o dia, correu lá e fez um decreto absurdo, que ali estipula-se até que quem vai usar produto de origem animal e vegetal tem que portar a licença. Eu até fiz uma brincadeira esses dias. Então, na hora que eu for comer um McDonald's que tem um hambúrguer ali, eu tenho que estar com a licença ambiental no bolso, senão eu vou ser multado. E aí, o que fez? Criou-se uma notificação, 3 editais de notificação com milhares de produtores rurais. Eu acredito que o governo vai fazer uma sobreposição com a imagem de satélite, onde teve foco de incêndio ali, vai multar todo mundo, de forma generalizada, porque eles precisam criar volume. Eles precisam criar, igual eu vi agora há pouco aqui, no município de São Félix e Altamira, uma matéria bonita. A AGU ajuizou 86 milhões de multas de ação civil pública. Eles precisam criar esses números. Só que o devido processo legal que o artigo 38 do Código Florestal fala, que eu tenho que apurar o caso. Nesse caso, o foco existiu lá, mas onde que surgiu o foco? Foi criminoso? Foi culpa minha? Ou foi acidental? Hoje a gente tem até os pássaros que queimam aí, eu nem sabia que tinha esse passarinho que botava fogo aí. Ou então ele pegou na beira da estrada, da rodovia, entrou. Então não vai se analisar o caso concreto, não vai individualizar a pena. Passa o satélite. Eu sempre falo que o satélite é o órgão mais cruel, é o bicho mais cruel que tem, porque ele vê a árvore, ele não vê o que está embaixo da árvore. O satélite ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. O satélite ele é frio. Então, o que a gente pede é que veja o que o satélite não vê. E na Amazônia só vindo aqui. Então, a nossa esperança é que a coisa se torne tão grave, tão séria, que tome conta do Brasil. Porque hoje só a Amazônia a gente não consegue mudar nada. Mas hoje, desculpa falar isso, meus irmãos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas hoje eu, como amazônida, que já sofro aqui há mais de 30 anos, eu torço para que vocês também comecem a sofrer um pouco. Porque se vocês sofrerem, aí eu vou passar a ter a ajuda de vocês. Porque só eu aqui eu não consigo convencer vocês e sensibilizar vocês. Então, quando vocês passarem a estar na mesma situação que a minha, e não vai demorar muito, aí sim, quem sabe, vocês vão me chamar para a gente unir forças e debater com esse pessoal. De forma muito ordeira. Então, hoje, nosso movimento, por exemplo, que a gente tem aqui, existem pessoas dentro que querem entrar no movimento dos produtores rurais independentes, que eu sei que esse cara está se lixando para a lei. Ele não preocupa, todo ano ele desmata ali compulsoriamente. Então, assim, de forma quanto mais. Então, esse cara eu mesmo falei, cara, você eu não vou aceitar. Porque se eu te trouxer para dentro, se eu aceitar te defender, eu estou dando voz para quem fala que eu defendo bandido. Você não tem a consciência ainda.
Então, nós estamos aqui falando em nome de pessoas que desmataram de forma culposa, que é aquilo que eu falei, ou estagnava ou desmatava. 99,9% dos produtores são esses. Tanto é que os números estão aí para mostrar. Por que as ONGs não falam que 90% da floresta amazônica está preservada, 80%? Que 75% no Pará está preservado? É muito simples. Documenta os 25, que não é nem 25, nesses 25 está as estradas, as cidades. Documenta esses 15, resolve o problema ambiental, que a partir do momento que você vincular um CPF, ele der um título, é igual um carro. Você, quando tem um carro finão, um carro sem documento, você não importa de passar em sinal vermelho, estacionar em qualquer lugar, não está no seu nome. Agora, por que você não passa no sinal vermelho? Por que você não estaciona no local proibido? Porque tem uma placa no carro, o seu CPF está lá. Então, hoje, os imóveis da Amazônia, existe esse sentimento de impunidade justamente porque o governo deu conta de colocar uma placa na nossa fazenda, com o meu CPF. Simples assim. Pois é. Tem muita coisa para a gente melhorar nesse nosso agro, nesse nosso país ainda, né, doutor Vinícius? Vamos trabalhar para isso. Eu desejo que a gente consiga, sim, se unir, que vozes como a sua se levantem para que a gente consiga entender realmente as dores dos nossos parceiros, dos nossos amigos, né, que estão aí tendo tantos desafios, além dos que nós já temos normalmente no setor, que não é fácil, né, um setor cíclico, enfim, mas que vozes como a sua ganhem cada vez mais espaço, tá, nas mídias, na internet, nos grupos, para que a gente consiga, assim, se unir e resolver as dores de todos, né, isso é importante. A gente fala tanto que o agro é a potência do Brasil e tudo mais, mas a gente precisa realmente entender que o agro é muito mais complexo e que tem, sim, muito jogo de interesse, querendo usar o agro como massa de manobra, né? Então, a gente tem que fazer esses questionamentos, como o senhor falou. Tem que entender que tem mais coisa acontecendo, que a vida de quem trabalha com agro é um pouco mais desafiadora do que as pessoas imaginam. Doutor Vinícius, eu quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade para participar aqui com a gente. E a gente pode deixar os contatos, como que o senhor atua aí na região? Atende só a região do Pará? Fale um pouquinho do seu trabalho para quem quiser conhecer um pouco mais. Hoje, a gente tem mais de 20 anos que atua na advocacia do agronegócio, sobretudo aqui na Amazônia, então a gente já acompanhou. Quando eu falo assim, mas você não entende muito? Eu entendo. Eu tenho uma fazenda dentro de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, que a gente está lá brigando com o plano de manejo. Eu já fui multado, eu já consegui anular minha multa. Então, tudo que meu cliente fala, eu já vivi na pele. Nós somos produtores, eu sou produtor de terceira geração, meu avô foi produtor rural aqui na Amazônia, meu pai eu sou, tenho um filho de 12 anos que está começando também. Então, a gente fala com fatos, eu falo com argumentos, e aí a gente advoga, eu no banco de faculdade, aí em Goiânia, na Universidade Salgado de Oliveira, ali na 87, eu estudei lá, nos bancos de faculdade eu já estava discutindo unidades de conservação ambiental, que foram aquelas unidades que foram criadas ali em 2003, 2004, 2005. Então, eu vivo isso a vida toda, e hoje a gente criou um corpo jurídico muito grande, graças a Deus, a gente advoga para produtores rurais em todos os estados da Amazônia Legal, temos advogados associados aí em todas as regiões, mas não é fácil. Não é fácil você advogar num ramo do direito que todo dia muda. Você pega ali um advogado familiar, eu sempre falo que eu tenho inveja de um advogado tributário, criminalista, que o Código Penal é o Código Penal a vida toda. O advogado ambiental é uma vida sofrida. Hoje você consegue emplacar uma tese, amanhã junta dois caboclos lá numa sala lá no Ministério, lança uma portaria que muda a lei todinha. Aí você tem que... Aquilo que você fez, você joga no lixo, começa de novo. Então, essa é a insegurança jurídica. Hoje eu falo, muita gente fala, mas eu tenho clientes aqui que é cliente meu há 1 ano, 2 anos, sem problema nenhum, documento, escritura, tudo certinho. De repente, surge uma pretensão indígena sobre a terra dele. De repente, surge uma unidade de conservação. Porque essas unidades de conservação são criadas assim, no papel. Não, cria daqui para cá, e se vire quem está lá. Então, não tem segurança jurídica. Hoje, no Brasil, você não tem segurança jurídica. Eu estava vendo esse dia no Rio Grande do Sul que, com as enchentes, parece que quando a lama foi tirada lá, descobriu, acho que um túmulo indígena.
Aqueles produtores do lado estão enrolados. Ali é a próxima terra indígena do Brasil. Achou um resquício de índio, bora criar uma terra indígena. Agora é indígena, não pode falar índio mais. Minha esposa me corrige muito. Então, hoje a gente tem esse escritório, e aí, pelo tamanho do escritório, pela quantidade de clientes que a gente advoga, a gente foi migrando meio que até sem querer para essa rede social, e hoje a gente meio que vem virado, até eu falo que tudo foi de forma muito natural, a gente tem virado essa voz. E aí chegou um ponto que eu falei, pera lá, então já que ninguém está falando, ninguém está brigando, ninguém está mostrando a verdade, eu vou mostrar. De forma muito tranquila, eu falo, já tem alguns anos que a gente está nesse ramo, e a minha felicidade que eu tenho, os familiares muitas vezes falam, mas é perigoso. E eu acho o seguinte, como a gente se posta de uma forma democrática, de uma forma cordial, eu não ataco governos, eu chamo para o diálogo, eu quero sentar e resolver, porque eu estou cansado dessa conversa. Eu não sou contra o meio ambiente. Eu só estou falando que a forma que está fazendo está errada. Eu nunca sofri nenhuma ameaça, eu nunca deixei de ter um cliente, eu nunca deixei de ser recebido por nenhum ministro, nenhum presidente de IBAMA, nunca, sempre tive trânsito livre com essas pessoas, porque eles sabem que o que eu quero é ajudar a resolver, sentar e resolver, para que a gente pare de falar isso. Só que a pergunta final que eu deixo é o seguinte, será que quer resolver? Ou é a tal da galinha dos ovos de ouro? Aí vocês aí da cidade que estão ouvindo, pergunte de novo, se pergunte, será que quer resolver mesmo? Porque já tem 30, 40, eu nasci ouvindo essa conversa. COP30, COP, Fundo Amazônia, ONG, Amazônia, Pulmão do Mundo. Então, assim, é algo que a gente vai perdendo as esperanças. Mas hoje, graças a Deus, a internet está aí, dá muita voz para a gente, muita visibilidade. E o recado final que a gente dá é isso, é fazer um chamamento a todos os produtores rurais, vamos nos unir, porque nós temos pela frente um opositor muito organizado, que são essas ONGs, que são esses órgãos governamentais também. Esse pessoal é muito inteligente, muito preparado, tem muitos bilhões de dólares, e não é com meia dúzia de produtores rurais, 3, 4 sindicatos, que nós vamos conseguir ter voz e conversar frente a frente com essa turma, não. Mas eu acho que uma COP ideal, uma COP30 ideal, é uma COP que sente o governador no meio, um produtor rural, não esses representantes politizados, mas um produtor rural de verdade, pode ser eu, pode ser qualquer outro, e um Macron na outra ponta. Bora debater, bora botar aqui os pingos nos is. Eu quero preservar o meio ambiente, mas o que você tem aí para o setor produtivo? Bora organizar. Aí sim nós vamos ter uma COP30 perfeita. Continuando do jeito que ela está sendo preservada, vai ser só mais um monólogo com aquela foto bonita, assim, e a sensação final que eu deixo aqui, vocês devem ouvir falar muito da COP30 de Belém. Eu, como paraense, eu estou no estado onde vai ser a COP. Sabe como eu me sinto? Num zoológico, onde o bicho sou eu e está vindo um povo aí de fora para dar uma olhadinha na gente. Então, a sensação que eu tenho com essa COP é que eu sou um animal de zoológico, que eu estou aqui e ano que vem vai vir gente do mundo inteiro para passar em frente à minha jaula aqui, dar uma olhadinha, tirar umas fotos e ir embora. A sensação que a gente tem é essa. É que a gente aquele leãozinho que fica ali dentro da grade ali, o povo da Europa vai vir tirar foto nossa. A gente não está participando de nada, a gente não sabe de nada. Eu não sei nem onde é que vai ser a COP, nem que dia, a gente não sabe de nada. Pois é, que a gente consiga realmente não só ser voz, mas ser ouvido e fazer a diferença também, né? Não ser mais um protagonista de uma novela, né? Mas da vida real mesmo, que a gente consiga trazer olhos e ações para a vida real do produtor, né? É isso que a gente precisa. Mudar o cenário que já está posto. Não, ninguém aqui está falando sobre desmatar, sobre contra o meio ambiente, não é isso. O produtor, em geral, óbvio que tem quem comete os crimes, como você mesmo falou, né, doutor, mas o produtor, em geral, ele é o primeiro defensor do meio ambiente. Ele precisa da natureza saudável, do meio ambiente saudável, para que ele consiga produzir bem também, ter resultado. Então, não é interessante para a gente, mas óbvio que a gente precisa ter condição de trabalhar, de ter resultado, né, de Ano poder passado, ter suas fazendas produtivas. Em março do ano passado, São Félix do Xingu é uma das cidades mais criticadas na questão do desmatamento.
A APA Triunfo do Xingu, que é onde eu tenho fazenda, sempre foi a recorde em desmatamento. Nós fizemos lá uma associação que chama Xinguri e fizemos uma reunião com mais de 3 mil produtores rurais, todos vestidos de verde, com camisa, com uniforme, regularização fundiária já, desmatamento zero. A faixa que tinha na frente regularização fundiária é igual desmatamento zero. E lá a gente fez um pacto por desmatamento e fomos no governador e cobramos, nós vamos... Hoje, se você entrar no Google, você vai ver que a APA Triunfo do Xingu reduziu os seus níveis de desmatamento drasticamente. Nós reduzimos lá mais de 60%. Mas o sentimento que a gente tem é que não resolveu nada, nada. Não teve titulação, não teve regularização. E aí vai criando esse sentimento de impunidade. Mas eu fiz minha parte. Hoje tem associados da associação que chegam e falam, doutor, o senhor fez um pacto comigo, sou enquanto advogado e diretor da associação, mas o senhor não trouxe benefício para mim. Eu vi para ele, cara, eu tentei, mas infelizmente não veio. Então tem muitos que olham para mim e falam, tá bom, então eu vou desmatar. Aí eu vou falar o quê para esse cidadão? Porque quando eu pedi um voto de confiança dele, ele me deu, ele ficou 2 anos sem desmatar. Só que o título dele não chegou, o CAR dele não chegou, o PRA dele não chegou, nem a estrada, nem a saúde, não chega nada. Eu vou falar o quê para um homem desse? Eu lavo minhas mãos. Nós tentamos. Pois é, enquanto nós formos omissos, a gente pode cobrar pouco também, não é mesmo? Doutor, eu preciso já seguir aqui para o encerramento, a gente está quase 1 hora de conversa maravilhosa, muito obrigada. Podemos deixar seus contatos, então, aqui nos materiais? Pode sim. Perfeito. Doutor, muito obrigada. O senhor não se canse, não desista, porque nós precisamos mesmo de vozes trabalhando pelo agro e trazendo outras versões, além dessas que aparecem nos títulos aí da mídia em geral, versões de quem realmente vivencia as dores e está ali na lida diária e entendendo que tem muito mais complexidades e que o agro precisa de atenção. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Eu espero que essa conversa tenha aberto aí algumas caixinhas na sua mente e que a partir de agora você não aceite como única verdade aquela notícia que chega no seu WhatsApp. Desconfie de todas elas, inclusive. Eu gosto muito da ideia de que eu tenho que desconfiar de tudo e tentar entender mais o contexto onde aquilo tudo está acontecendo, né? Que a vida do produtor, ela é desafiadora, é riquíssima, né? A gente tem aqui uma maravilha de trabalhar com o agro, é um privilégio muito grande, mas é um grande desafio também. Mas a gente não desiste e está aqui buscando informação, trazendo aqui conversas como essa, para a gente trabalhar para o melhor do nosso agro do futuro. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, Gabriela Ogassawara e João Victor Galvão. Estúdio ASTV.